E aí galera, eu sou o professor Lelo, tudo bem? Vamos para mais uma questãozinha agora de gases. Vamos dar uma olhadinha nessa, que é uma questão do ITA, tá? Vamos lá. O que diz pra gente? A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,3, 2,30 atm, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Depois de ter rodado um certo tempo com este pneu, mediu-se novamente a sua pressão e verificou-se que esta era agora de 2,53 atm, ou seja, aumentou um pouquinho a pressão, tá? Supondo variação de volume do pneu desprezível, muita atenção com isso aqui, a nova temperatura será. Então o que a gente quer calcular aqui é qual é a nova temperatura depois que a pressão aumentou um pouquinho, beleza? Então a gente acaba tendo aqui duas situações. A primeira situação é antes de rodar um pouco com esse pneu, tá? E a gente tem a situação número 2, que é a situação depois que rodou um pouco com esse pneu. Para ambas as situações, a gente tem um conjunto de pressão, volume e temperatura. Então a gente tem lá P1, V1 e T1, e a gente tem também P2, V2 e T2. Tá? Isso aqui é muito importante tanto para química quanto para física, qualquer questão que tenha fórmula, é muito importante você organizar os seus dados, tá? Então organize tudo que você tem e o que você precisa calcular. Aí você vê qual método, qual estratégia que você vai usar para calcular isso, tá bom? Então vamos lá. A gente tem antes o P1 igual a 2,3 atm, tem o V1, não sei, não foi informado para a gente qual é o volume, tá? Depois a gente vê se vai fazer alguma diferença isso ou não. Não foi informado, mas a temperatura T1 foi 27 graus Celsius. Agora, muito cuidado, quando a gente está falando de gases, é muito importante que você já converta a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Tá? Se você tem que usar Kelvin, já pense que vão te informar em graus Celsius. É muito provável que isso aconteça e você tem que converter. E não esqueça que para converter de graus Celsius para Kelvin, a gente tem que somar 273. Então, se a temperatura era 27 graus Celsius, significa que ela era lá em Kelvin, 300 Kelvin, beleza? E a situação depois, a gente tem lá P2 igual a 2,53 atm, aumentou um pouquinho, V2 a gente também não sabe, e T2 é o que a gente quer calcular, portanto, a gente também não sabe. Aí você pensa, oh meu Deus, e agora? Então eu tenho 3 incógnitas nessa questão, como é que eu vou resolver? Cuidado, lá no enunciado teve um detalhe bem importante. Falou para a gente não considerar variação de volume, considerar que o volume continuou constante. Então, isso significa que o volume antes é igual ao volume depois. V1 igual a V2. Sabendo disso já ajuda bastante, né? Porque se o volume é constante, então essa é uma transformação isocórica ou isovolumétrica. E aqui vem outro ponto importante. Isovolumétrica é bem óbvio do que a gente está falando. É bem fácil saber que está se falando de volume. Por isso que nunca vão usar isovolumétrica. Sempre vão usar isocórica, tá? Então saiba, se a transformação é isocórica, é porque o volume é constante, então V1 igual a V2. Então, de novo, a gente tem P1, tem P2, os volumes são iguais, a gente tem T1 e quer calcular T2, beleza? Então a gente pode ir direto para a lei de Charles e Gay-Lussac, que é a lei da transformação gasosa, considerando uma transformação isocórica, considerando que o volume é constante. Tá lá então a relação P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que é igual a uma constante. Tá? Você pode partir daí, caso você lembre qual é a lei de Charles e Gay-Lussac. Se você lembrar, perfeito, manda ver. Mas vamos supor que você não lembre exatamente. Qual que é a lei de Charles e Gay-Lussac? Eu não lembro exatamente qual é a equação. Tem uma equação que serve para todas, que é o famoso P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, tá? Não esqueça dessa. Essa você tem que saber. Por quê? Porque tendo essa aí como ponto de partida, aí você só tem que cortar quem for igual e fica todo mundo feliz, tá? Já que é uma transformação isocórica, então eu vou cortar lá V1 com V2. Se você notar com carinho, quando eu corto V1 e V2, eu fico P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que é exatamente a lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Então pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Quando a gente fizer esse corte, a gente vai ter então a lei de Charles e Gay-Lussac, tudo certo, e aí eu já recomendo para você que você isole aquele que te interessa, tá? Isso vale para tudo quanto é fórmula também. Sempre que você for usar fórmula, você provavelmente vai calcular um cara só. O que você faz então? Isola essa grandeza e só depois substitui os valores, para não correr risco de você errar a conta besta, tá? Então vamos lá. Ficamos isolando o T2, ficamos com T2 igual a P2 vezes T1 sobre P1. Substitui os valores
e aí a gente tem lá T2 igual a 2,53, que é a nova pressão, vezes a temperatura, não se esqueça, em Kelvin, 300 Kelvin, a temperatura inicial, sobre 2,30, que é a pressão inicial. Com isso, a gente tem um valor de temperatura lá igual a 330 Kelvin. Mas cuidado, lá nas nossas alternativas a gente não tem temperatura em Kelvin, então a gente vai ter que converter de volta para graus Celsius para poder assinalar lá a nossa alternativa, tá? E se a gente somou 273 para converter de graus Celsius para Kelvin, para converter de Kelvin para graus Celsius, a gente vai subtrair esses 273 e a gente fica lá com 57 graus Celsius, que está lá na letra B. Então, letra B, 57 graus Celsius. Beleza, gente? Bons estudos, nos vemos na próxima questão, no próximo vídeo. Até mais!